Então, pessoal, agora a gente vai continuar aqui na primeira geração nacionalista medievalista, falando especificamente de Almeida Garrett e de seu livro Viagens da Minha Terra, que, inclusive, como eu já disse, estava caindo no vestibular esses tempos. Então, é o seguinte. Primeiro, do que fala esse livro, gente? Qual que é o enredo? A gente precisa observar isso aqui, ó. Viagens. Por que esse viagens está no plural? Do que fala isso? Então, a gente vai saber, porque eu vou contar pra vocês, né, pra quem não leu, que o enredo desse livro vai contar a história de uma viagem feita pelo narrador de Lisboa a Santarém. Qual que é a parte interessante? É que o autor, de verdade, ele fez essa viagem também de Lisboa a Santarém e ele tinha várias motivações, assim como o narrador também tinha várias motivações. Então, a principal motivação era conhecer uma vila monumental e histórica. Então, a gente tem aí como enredo uma viagem real. Então, viagem real e externa. Jane, por que externa? Vocês já vão entender. Então, o que acontece? Ele quer conhecer essa vila e à medida que ele vai nessa viagem andando, ele vai olhando tudo e vai comentando, ele vai parando para fazer digressões. Então ele tá caminhando e ele fala, meu Deus, coisa horrorosa, essa vila diziam que era monumental, que era histórica, está acabada. Por que as pessoas fizeram isso? Como é possível não cuidar de um patrimônio? E ele vai ficando indignado porque ele vai percebendo que as pessoas não cuidaram como deviam. Então quer dizer, Portugal tinha um passado glorioso, tinha lugares maravilhosos e agora está decaído, agora está degradado, está acabado, tudo estragado. E ele fica inconformado, ele fala, isso não é legal. Então ele tem uma viagem no enredo, a gente tem uma viagem real e externa, que é essa viagem que vai de Lisboa a Santarém. E daí, gente, apesar do autor ter feito a mesma viagem, ter muita relação de acontecimentos do romance com a vida dele, o romance é ficcional. Então, a gente pode ficar especulando, né, que ou talvez o narrador se pareça muito com ele ou algum personagem, mas a gente não pode dizer que é uma biografia ou que é um livro de memórias, porque ele coloca como uma ficção, tá bom? Então, nós, conhecendo a vida do Almeida e conhecendo o livro, a gente consegue traçar muitos paralelos e falar, acho que isso aqui tem muito do Almeida, não tem muito do personagem, tem muito do autor. Uma espécie de alter ego, né? Você usar um personagem para colocar a sua vida nele. Mas a gente não pode dizer que é um livro que não seja ficcional. Ele é ficcional, tá bom? Apesar dessa relação que é possível estabelecer. Então, o enredo básico é uma viagem real dentro do romance, é uma viagem real e externa. A pessoa realmente vai caminhar, vai andar, né? Vai de uma cidade, vai de um lugar até outro lugar. Então, esse é o enredo principal, essa viagem. Porém, por que está aqui no plural? É mais de uma viagem, Jane? Não. É porque enquanto ele faz essa viagem real e externa, ele vai empreendendo viagens psicológicas, viagens internas. Como assim? Porque a cada momento que ele vai andando, essa aqui são várias, ele vai fazendo digressões. Jane, eu não sei o que é uma digressão. Sabe sim, porque eu já falei pra vocês, mas tudo bem, não tem nenhum problema ter esquecido. Nós vamos relembrar. Digressões são pausas na narração. Eu estou narrando, de repente eu paro. E para que ele vai parar toda hora? Ele para porque ele lembra de algo. Então ele vê um monumento e para. Ah, lembrei da história, não sei de quem. Daí conta a história inteira. Então quer dizer, você tem essa diferença entre o mundo externo e o mundo interno. Lembra quando eu falei para vocês, na aula lá de novo, de construção de espacialidade, de narrativa, eu falei, o deslocamento externo, ele ocasiona muitas vezes um deslocamento interno. Aqui a gente pode ver esse exemplo de modo muito bom, de modo muito perfeito. A gente tem uma pessoa que vai se deslocando externamente e a cada deslocamento ela vê algo que a faz deslocar internamente. Então ele tem uma viagem psicológica, ele faz uma digressão para fazer uma reflexão. Então, por exemplo, para falar como o passado de Portugal era glorioso e como agora está tudo horroroso. Então ele faz reflexão. Essa reflexão é sobre a literatura, por exemplo. Então, a gente já viu que a literatura estava mudando, ele era uma pessoa muito engajada, ele vai observar essa mudança e ele vai comentar, ele fala, olha, hoje em dia a gente está escrevendo romance, a gente não está mais escrevendo poesia. Então, ele comenta, dentro de um romance, ele comenta a mudança na literatura que estava acontecendo naquela época, o que é muito interessante da gente ver. Ele também tem a metalinguagem, que isso é uma metalinguagem já, mas aqui o que eu vou chamar mais especificamente de metalinguagem é ele comentar a própria composição. Então, quer dizer, ele se refere à própria narração como a um livro. Então, tem hora que ele fala, leitor, pule esses capítulos chatos, assim como ele discute a literatura, então, ele discute o próprio método de composição. Ele também discute a política. Ele vai falar, lembra da questão dos liberais? Eu falei assim, o Almeida ele era liberal.
E ele vai, inclusive, nos textos, ele isso vai transparecer. Aqui, por exemplo, ele vai falar do liberalismo, vai falar da postura dos liberais, qual que é a ideia, qual que é o comportamento das pessoas, às vezes contraditório, a pessoa fala uma coisa de outra forma. Então, tem essa importância com a política também, tá bom? Então, o que a gente percebe, na verdade, é que ele tem uma série de assuntos que ele vai falando ali com essa viagem. Então, a unidade do livro, se você pega um livro que tem muitas questões diferentes, tem muita crítica, certo? Vou colocar aqui também, tem crítica. Fala da Revolução Industrial, então ele fala de muitos assuntos diferentes. Aí você fala, Giane, mas qual é a unidade do romance? Tem? É a viagem que dá essa unidade, porque uma viagem, ela permite que você fale de muitas coisas. E na opinião do Garrett e do narrador, ela permite o autoconhecimento. Então a gente percebe que, primeiro, ele se insere numa literatura de viagens. O que eu estou querendo dizer? Desde lá do Passadão, a gente já tem essa história da narrativa de viagem. Alguém que vai viajando e a viagem ocasiona mudanças em você, o autoconhecimento, transformações. Por exemplo, o Odisseu, na Odisseia, ele viaja e essa viagem que vai ocasionando vários acontecimentos. Depois, inspirado em Odisseu, a gente tem a Eneida de Virgílio, que é a mesma coisa, alguém viajando. Depois a gente tem Camões, com a epopeia lá do Vasco da Gama, de novo, uma viagem, né? Uma ida para algum outro lugar. Então, você tem uma série de narrativas de literatura de viagem e a viagem como esse tema, né? Esse centro de autoconhecimento e de conhecimento de mundo. Você consegue conhecer outras coisas, você consegue passar por situações pelas quais você não passaria se você estivesse na sua casa, e por cada situação que você passa, você se conhece melhor, porque você sabe como você reage nela, né? A gente já conversou também sobre isso. Eu não sei como eu reagiria diante de determinada situação se eu não passar por ela. Eu posso especular, eu posso achar, mas eu não posso ter certeza. Então, o conhecimento a gente só tem mesmo quanto mais a gente vive. Quanto mais variadas as situações, mais o nosso conhecimento. Tá bom, pessoal? Então, aqui, todo esse conjunto de reflexões que vão ter na viagem a sua unidade, certo? A gente também tem a história enquadrada. Então, quer dizer, o enredo central é essa viagem, mas nós temos histórias enquadradas. O que isso quer dizer, Giane? Nós temos uma história de amor da Joaninha com o Carlos, e essa história, ela aparece dentro do romance. Então, quer dizer, eu tenho um romance dentro de um romance. O narrador está caminhando com o seu amigo fala, pare, olha aquela janela. Aquela janela me lembra a Joaninha. Lembra da história de Joaninha? Eu vou contá-la. E ele começa a contar toda a história de Joaninha. O que faz com que, na forma, nós tenhamos narrador cambiante. O que é isso? Uma mudança no narrador, né? Câmbio de mudança. Então, o narrador que ora em primeira pessoa, ora em terceira pessoa. Em primeira pessoa, quando o narrador está contando como é a sua viagem, o que ele viu, e o narrador em terceira pessoa, quando está sendo narrada a história da Joaninha, certo? A história, esse romance que é enquadrado, que é colocado aqui dentro, tudo bem? Com isso, a gente percebe também que a forma desse romance, a gente já viu que o romance ele é um gênero que dá uma liberdade formal, quer dizer que ele não tem tantas regras. A gente tem um romance híbrido, então a gente vai chamar de hibridismo. O hibridismo, ele é a mistura, né, de vários elementos. Então, por que a gente vai falar que tem hibridismo? Porque tem um romance dentro do romance, então uma história de amor, um romance. Além do romance, a gente também vai ter algumas cartas. Então, cartas, por exemplo, que o Carlos trocava com a Joaninha, né? Então, nós temos cartas, romance, carta. Nós temos a reprodução de poesia, então nós temos algumas poesias, alguns poemas, tá bom? E nós temos também a crônica histórica, né? É um livro que vai ser conhecido também devido ao conhecimento, não, vai ser conhecido, a crônica histórica vai ser devida a ele contar a história de Portugal. Então ele vai passando ali, vai lembrando de uma história, vai contando da Guerra dos Liberais através da história enquadrada, ou vai contando do passado glorioso de Portugal. Então a gente vai ter várias características aqui, vários gêneros textuais dentro de um romance, tudo bem, pessoal? Então a gente vê aí que é um romance muito rico, e dentro dessa história enquadrada também a gente vai ter várias características românticas. Então, por exemplo, a gente tem a história de amor, é um amor trágico, é uma história, né, que tem vários percalços, não vou contar ela inteira aqui, mas é uma história de amor trágico. Então, o que a gente consegue reconhecer aí como características românticas desse romantismo? Né, vou colocar aqui do lado. A gente percebe que tem, vou colocar de vermelho, né, que a gente estava colocando as características do romantismo de vermelho.